Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amuinvest. DEVA11, o DEVA11, vale a pena? Venha saber. Então, pessoal, este é um fundo imobiliário do setor de recebíveis, esse é um fundo imobiliário do setor de papel. É um fundo que foi lançado no mês 8 de 2020, é um fundo de base R$100, Devan é a gestora, ele é de títulos e valores imobiliários e é um fundo que atualmente está sendo negociado com altíssima liquidez, ele está negociando em média 2.400.000 por dia. É um fundo que é para investidores em geral, ele tem nota 2 de 5 no site, ele faz parte do IFIX com 1,12% e ele conta com mais de 14 milhões de cotas. Em termos de PVP, esse fundo está sendo negociado com um desconto de 10%, ele está sendo negociado a um PVP de 0,90. Ou seja, ele tem atualmente um patrimônio de 1.423 bilhões e o mercado está aceitando pagar 1.288 bilhões. Então note, é um fundo de base 100, cuja cota atualmente está valendo 101,34 e o mercado aceitando pagar 91,71. Tendo o mês 11 como referência, é um fundo que já conta com mais de 127 mil cotistas. Aqui a gente vê o quanto o fundo está negociando atualmente. Atualmente o fundo está negociando 91,71. Ele teve como mínimo 83,75 e máxima de 103,62. Tudo isso no último ano. E o que a gente consegue observar? Eu vou traçar aqui essa linha como se fosse a linha simbólica dos R$100, né? Do VP teórico do fundo. Esse fundo, quando ele veio a mercado, ele veio com bastante ágio. Então ele foi negociado ali, ó, na faixa de 126, 134, 154 reais. Ele surgiu em novembro de 2020. Logo depois que ele vem a mercado, ele novamente bate o pico de 140, mas ele fica ali na faixa de mais ou menos 115, 118, 120 reais. Depois de um certo tempo, durante o ano de 2021, esse fundo orbitou muito próximo do seu VP. E aí já fica aquela velha dica que eu tento trazer nos vídeos, né? Na medida do possível, evite comprar quando o fundo estiver muito acima do seu VP. Se você quiser muito se posicionar no fundo, estipule um VP para você, um ágio para você entrar, mas evite entrar muito caro no fundo, porque, inevitavelmente, os fundos tendem a voltar ao seu VP. Então, desde maio de 2021 até mais ou menos março de 2022, esse fundo estava orbitando ali próximo aos R$100, seria o VP teórico do fundo. Durante o ano de 2022, principalmente em abril, ocorreu o evento que eu chamo de fofoquinha HCTR. Por causa do HCTR em abril, ele teve uma queda considerável, com esse fundo aqui também não foi diferente, ó. Ele teve uma queda bem brusca em abril, ele até dá uma recuperada voltando ao seu VP, mas com o arrefecimento da inflação, atingiu também esse fundo, ele sai de patamares próximos a R$100 e chega a bater ali 83,75 dia 25 de novembro. Atualmente, na data que eu estou gravando o vídeo, ele deu uma recuperada, né? A gente vê ele num crescimento, numa alta bem interessante. E ele fechou na data que eu estou gravando o vídeo a 91,71. Então, pessoal, antes de a gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu gostaria de pedir humildemente, deixa o like, comenta e compartilha. A interação de vocês aqui no canal ajuda muito no crescimento e desenvolvimento dele. Por favor, comenta para nós se você conhece esse fundo, você conhece a gestora, você conhece os ativos internos desse fundo. Comenta aí para nós, seu comentário é muito importante para o crescimento e desenvolvimento do canal. Por favor, compartilhe o vídeo e ajude-nos a levar conhecimento e educação financeira a mais pessoas. Nós temos o objetivo de tentar alcançar 15 mil inscritos. Se quiser nos ajudar, se inscreva no canal e ative o sino. Se você gosta do nosso trabalho e quer nos apoiar, torne-se membro. 10 centavinhos por dia, R$ 2,99 por mês. Além de nos ajudar, você ainda tem acesso antecipado a vídeos, participa do grupo fechado do Telegram e tem preferência quando pede um vídeo aqui no canal. Nós temos o objetivo também de tentar tirar uma certificação CEA. Com essa certificação a gente se torna um profissional do mercado. Se quiser nos ajudar nessa meta aí, o Pix do canal, amuinvest@gmail.com. Obrigado a todos vocês que colaboram aqui com o canal. Aqui a gente vê o quanto o fundo está distribuindo. Então, o que eu tento passar para as pessoas? Cuidado, no momento que todo mundo achar que aquele ativo é o melhor do mercado, fique alerta, dê um passo atrás e fique tranquilo. Por quê? Esse fundo, a gente viu lá atrás, nas cotações, que ele estava com bastante ágio. Por quê? Quando ele veio ao mercado em 2020 e no início de 2021,
esse fundo ele era muito indexado a GPM, ó. Então note que ele chegou a fazer entregas acima de R$ 2,50, outra entrega de R$ 2,50, outra próxima a R$ 2,00. E à medida que ele se desposicionou do GPM, que também se arrefeceu, e ele foi mudando, a média de entrega dele, ó, já teve entregas na faixa de R$ 1,50, R$ 1,30, R$ 1,40, ele também diminuiu aquilo que ele conseguia entregar. Então, como o mercado é rentista, se o fundo entrega muito dividendo, corre os caçadores de dividendos atrás do fundo. Se ele diminui seu dividendo, e com isso acaba diminuindo também a cotação. Mas o que você tem que tentar se posicionar em um ativo ou outro é para longuíssimo prazo. E não entrar no ativo somente porque ele paga bem ou não. Então, durante os idos de 2022, né, o ano passado, esse fundo estava entregando sempre acima de R$ 1,00, com algumas entregas próximas a R$ 1,50, então ele manteve a média de 2021, ó. E aí, no final do ano, como teve o arrefecimento da inflação, geralmente 2 meses depois é que vai sofrer o impacto no fundo. Então você sabe quando que o fundo vai retomar e você sabe também quando que o fundo vai começar a cair. Então, durante os meses aí de setembro, outubro, novembro, ele começa a ter uma queda, né? Mas em dezembro a gente já vê ele se recuperando. E agora, em janeiro, o fundo, o último anúncio do dividendo já foi de R$ 1,05, né? Ou seja, ele já vem começando a melhorar bastante. E eu acredito que da agora para frente, né? Ele vai começar a fazer uma entrega maior do que ele já vem entregando. Esse fundo já passou por 7 subscrições e a última subscrição foi no mês 7 de 2022. Aqui a gente vê as entregas propriamente ditas, então o que a gente observa? O em 18, em 31, em 40, em 60, em 40, ele estava mantendo essa faixa, aí a inflação começou a cair, dá uma recuada, ele diminui seus dividendos entregues, para o 25, R$ 1,00, vem a deflação. Então, apesar de nós termos 3 meses de deflação, o que atingiu esse fundo só foi 2 meses, porque ele tinha reservas, né? Então cai para 55, 56, e nos últimos 2 meses agora já dá uma melhora, 90, 1,05. Dia 6 de janeiro, ele vai pagar no dia 13 de janeiro R$ 1,05. A cotação de fechamento, R$ 91,71, o que indica um yield de 1,14%. E no acumulado dos últimos 12 meses, esse fundo aí vem com 14,68%, o que é um yield aceitável, na minha opinião aí. Nesse slide a gente vê que números institucionais têm posição no fundo, com destaque, entre aspas, negativo para o Iridium, que detém mais de 11% das cotas do fundo. Acima de 5% eu já vejo com maus olhos, porque ele domina o fundo, né? Esse fundo aqui, até caso ele queira tentar liquidar o fundo, caso ele queira tentar tomar a gestão do fundo, acima de 5%, um fundo já pode tentar fazer esses movimentos, né? O BCRI ali com mais 1,86%, o IRIM com 0,75%, BBFO com 0,69%, e aí a gente vê ainda inúmeros outros institucionais que possuem posição no fundo. Então, pessoal, antes a gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu tenho um canal secundário, o canal Amudicas, e eu gostaria de pedi-los, por favor, vá lá nesse canal e se inscreva, dá essa moral pra gente. A gente pretende chegar a 1.000 inscritos e monetizar o canal, falta bem pouquinho. Obrigado a todos vocês que atendem o chamado, vão lá e se inscrevem. Os nossos canais Amudicas, Amuinvest, Amufiagro, eles também estão em outras plataformas. Siga, se inscreva, deixe um comentário lá. A gente está tendo bastante perguntas, interação por meio dessas outras plataformas. Aqui a gente já está dentro do relatório gerencial, tá? E eu não costumo trazer muitas páginas sobre comentário da gestão, mas eu resolvi trazer 2 páginas aqui para vocês, ó. O DEVA distribuiu um total de 12 milhões de rendimentos referente ao mês de novembro, o que foi 90 centavos por cota. E essa distribuição, frente ao VP na época, dava um yield de 123%, uma taxa de 123% do CDI, ou seja, melhor do que quem investe em Tesouro Selic, né? O resultado sofreu parcialmente o impacto negativo da deflação. Para calcular o rendimento do mês, foram utilizados o IPCA de setembro, ó, menos 0,29, e o IPCA de outubro, 0,59. Tanto que no outro mês aqui, para outubro e novembro, o fundo já conseguiu entregar esse 1,5, ó. Porque já começou a sofrer impactos de outubro e novembro. E o fundo vem alertar o seguinte, ó, que para dezembro vai ter 22 dias úteis, ele vai pegar 14 dias com o IPCA 0,59 e mais 8 dias com o IPCA 0,41. Por isso que deu aqueles 1,5, né? Aí ele fala que o IPCA de novembro variou abaixo das expectativas de mercado, com 0,41, e os principais itens que impulsionaram o avanço foram transportes, alimentação, bebidas, e que no ano a variação do índice está em expressivo 5,13%, acima da meta de 3,5% que o governo queria ter, né? Então, o que ele quer dizer é que no ano a inflação fechou nesse patamar de 5% aí. Continuando, ele fala, para efeito de comparação, no mesmo período do ano passado, o IPCA acumulava alta de 9,26%, quase o dobro, conforme expectativas de mercado divulgadas pelo Boletim Focus.
Então, gente, ó, 2021. O ano de 2021 foi uma inflação de quase 10%. E é assim... Volta e meia as pessoas, assim, elas deveriam tentar se informar mais como que o ativo que ela está investindo gera renda. Seja uma ação, seja um fundo imobiliário. Como é que o dinheiro surge ali? Ele não é criado do nada, entende? Então, o fundo de papel, ele é totalmente indexado à inflação. Poxa, se no ano de 2021 teve uma inflação de 10%, é claro que nesse ano ele vai pagar mais do que no ano de 2022, ué, se a inflação está menor. Enfim, né? Aí ele fala, em meio a forte aumento de gastos previsto pela proposta de emenda à Constituição do novo governo, estima-se que a evolução do IPCA vai se manter num ritmo forte, no mesmo ritmo de 2022, com variação positiva de aproximadamente 5,8% no ano. Por esse motivo, reforçamos a importância de manter investimentos que tragam proteção contra a inflação. E no caso desses fundos de papel, eles entregam a inflação mais um prêmio, né? Outro índice presente na compilação dos resultados do DEVA, porém com menor representatividade, é o IGPM, que atualmente está em 3,6% da carteira possui remuneração atrelada a esse índice. Carteira de ativos. Todas as operações do fundo encontram-se adimplentes perante a totalidade de suas obrigações. Acompanhamos todas as carteiras de maneira muito próxima, de forma a mitigar possíveis situações alarmantes. Em linha com a modelagem do fundo, a taxa média ponderada da carteira fechou em 10,41 mais inflação. Então, poxa, uma taxa de 10% mais inflação é uma taxa bem agressiva. O fundo encerrou o mês 0,86% alocado em 49 CRIs, 6% em FIIs e 7% permaneceu em caixa, aguardando futuras liquidações. Então o fundo tem um capital bem vultoso, né, parado em caixa. Nesse momento de CDI alto, até que é aceitável, mas uma parcela de 7% em caixa para mim é algo alto, né? Aqui a gente vê a DRE do fundo. O fundo cobra de taxa 0,20% de administração, 1% de gestão e ele cobra performance. E aí, qualquer fundo aqui que eu tenha ou não, quando eu vejo esse tipo de taxa, é aquilo que eu fico reclamando o tempo inteiro. Para mim, 100% do CDI de performance é abusivo, é anticotista. Isso não é um impeditivo de eu investir no fundo, mas eu não gosto desse tipo de performance. E esse fundo ele cobra 10% do que ele conseguir bater 100% do CDI. Agora, como o CDI está em alta, né, a Selic está muito alta, você vai observar o seguinte aqui, ó. Esse fundo, ele não faz um destrinchamento das despesas para mostrar aí o que ele guarda ou não, o que ele paga ou não de performance. Mas você vai observar que as despesas do fundo estão mais em linha, você não vai ver elas tão altas, né? Em novembro, por exemplo, ele teve 950 mil de despesas. Na verdade, foi 1,5 milhão e ele usou 480 de reserva. Outubro, 1,2 milhão, 1,3 milhão. Mas o que você observa em meses anteriores? Em meses anteriores, ele tinha... Se você pegar aqui, antes de junho, de maio aqui, você ia ver que essas despesas estavam muito maiores. Por quê? Porque incidia performance. E atualmente o fundo não está conseguindo mais gerar performance. Então vamos calcular na prática o que as despesas representam frente às receitas. Então o que a gente consegue observar aqui? Em novembro, o fundo teve uma receita total de 13 milhões 593 mil. Desse valor aí, ó, juros, 9 milhões e 100, correção monetária, 1 milhão e 800. O que a gente observa em outros momentos que tinha mais inflação? Ó, junho, por exemplo, o fundo oferiu 20 milhões de resultado. Os mesmos 9 milhões de juros, que meio que vai se mantendo, mas olha o quanto que ele conseguiu receber de correção monetária na época, 9 milhões. Em momentos que estava com a inflação disparada, chegou a receber 17 milhões aqui, ó, frente a 10 milhões. Então, por isso que nesses momentos o fundo pagava muito mais. Então, eu acredito que, infelizmente, tá, a inflação vai voltar e esse fundo vai voltar a fazer entregas nessa faixa de 1,20, 1,30, 1,40, pelo menos. Continuando, então, o que a gente observa que ocorreu? Ó, o fundo entregou 13 milhões e 500, desse valor, 900 foi de juros, 1 milhão e 800 de correção, dinheiro parado em caixa, 1 milhão e 100, outras receitas, 900 mil e dinheiro de FIIs, 500 mil. E ele teve como despesas, que a gente vai calcular aqui, ó, 1 milhão 433. Não vou considerar essa reserva de caixa. Vamos ver o que isso representa frente a esse valor. Lembrando que para mim o máximo que eu me sinto confortável é 15% de taxa para gestor aí. Então vamos lá. 1,433, que eu vou arredondar para 1,434, vezes 100, dividido por 13,593. A gente vê que as despesas então estão na faixa de 10,54%. Caro, mas abaixo dos 15, que seria o máximo aí do limite, né? Aqui, como ele já antecipou lá atrás, 86% do portfólio está alocado em CRIs, 6% em FIIs e 7% em caixa. Como se fosse um risco, tá? Faz tempo que eu não explico isso, então
um fundo, um CRI, uma dívida, né? Certificado de recebível imobiliário, um CRA, seja o que for. Ele na hora que ele é feito, que ele é criado, ele pode ser feito em série única, ou seja, só tem uma única série, ou ele pode ser subdividido em classes. Classes seniors, classes mezanino ou classes subordinadas. Quando há essas subdivisões aqui, ó, sênior, ele tem preferência no recebimento. Caso aconteça atraso, inadimplência, qualquer situação, geralmente o dinheiro paga, se tiver, né, para o pessoal sênior. Sobrou dinheiro, se sobrar, o pessoal do mezanino recebe também com preferência. E aí o último a receber é o pessoal da classe subordinada. Então, por isso que subordinado ele carrega um risco maior. E por conseguinte, ele tem uma taxa de carrego bem maior. Ele ganha mais um prêmio. Então, o que a gente consegue observar? 36% é sênior, com o melhor risco de crédito. Ele tem 35% único, não necessariamente é mais seguro, né? Mas todo mundo recebe da mesma forma. E ele vai ter, entre aspas, tá? Entre aspas, apenas 12% na série subordinada, o que carrega maior risco aí para ele, né? E por que esse fundo pode ser considerado um fundo de risco? Ele tem ali, se eu não estiver enganado, porque essas tonalidades de cor aqui, né? Mas ele tem ali 31% do setor corporativo, aí ele vai ter 20% de multipropriedade, que é muito arriscado. Ele tem 15% do setor de loteamento, que é um setor arriscado. E ele tem mais 12% de incorporação, que também é um setor arriscado. Então ele vai ter ali um percentual de 30% a 40% de segmentos um pouco mais arriscados. Não necessariamente significa que é algo que, meu Deus, não vai pagar, vai falir, vai ser algo gravíssimo, mas é um ponto de atenção. Por isso, o segmento no qual o DEVA costuma atuar são segmentos um pouco mais perigosos, né? Nesse slide a gente vê em que ele está indexado. Ele tem ali, ó, IGPM mais 10, ele tem IPCA mais 10, INPC mais 9, CDI mais 7. A média da carteira, né, o duration dela é 2,3 anos, abaixo de 3,5 para mim é excelente. O LTV médio da carteira é de 46%, abaixo de 50 é algo muito, muito bom. E é um fundo que a gente vê com disposição geográfica em quase todo o território nacional. Ou seja, ele mitiga bastante os riscos também de região. Se uma região passar por crise, problemas, né, talvez não vai afetar tanto assim o fundo. A gente vê que 80% do portfólio está em IPCA, 3% em GPM e os outros percentuais quase irrisórios nas outras classes. Quase que 100% dele tem proteção contra deflação, porque se não tivesse, o fundo sofreria muito mais do que ele sofreu, né? E ele, como eu disse, ele tem diversificação, ó, 28% na região sul, 31% sudeste, 17% centro-oeste, 7% nordeste e 4% norte. E é um fundo que começou com apenas 11 ativos. No final agora ele possui 49, sendo que ele já teve um pico de possuir 58 ativos. Ele já esteve presente em 6 estados e atualmente ele está presente em 16 estados, unidade da federação. De novo, ele tem altíssima diversificação geográfica, né? Eu não sou cotista do DEVA, na época eu acabei optando por ter o HCTR, mas um ponto que me chama atenção muito, muito positivamente desse fundo é a sua pulverização de ativos. O que a gente consegue observar? Ó, o ativo que ele vai ter ali, maior exposição, representa 5,68% do portfólio. Aí aquilo que eu ensinei para vocês, não olhe somente para isso. Ó. Vamos lá, ó, Chemin, Hope, Circuito de Compras, Golden, GPK. Opa, olha aqui o GPK, ó. GPKA, GPKB. Então esse GPK 3%, esse outro GPK mais 3%. Então ele tem 6% no GPK. Então é muito importante quando você olhar para o portfólio do fundo, fique atento com isso aí, porque ele pode ter exposição a dobrada aos devedores. Ó, esse Vivendas, ele tem 2 tranches, uma de 1,79 e outra de 1,64. Mas o que me chama a atenção é que na maioria deles, ele não vai ter ali altíssima exposição a esses segmentos, né? Ele também tem circuito de compras, que é o famigerado circuito de compras, que tanto se critica ele. Tem 4% do seu portfólio nele, investindo diretamente no CRI, né? Aqui é o certificado de recebíveis lá do circuito de compras. E aí o que acontece? Ele tem uma página e meia só desses CRIs. E aí eu peguei o resto da página dele para mostrar um ponto que chama atenção muito positivamente. Aqui, ó, média da carteira. 90% da carteira tem baixo risco de performance em relação às obras. Como assim, Amu? A gente vai ver que a grande, imensa maioria da carteira do fundo está, entre aspas, performado ou com pelo menos 85% já de obra concluída. Ou seja, isso aqui mitiga bastante um grande problema quando você financia esses setores aí de obras, é que você já mitiga o risco de obra. E aí,
Outro ponto de atenção que tem que ter é o quanto que foi vendido dos ativos que ele está subsidiando, ele está financiando, né? É outro ponto positivo, a gente vê aqui um percentual alto da carteira também, ó. 84% da carteira está com um percentual muito alto de vendas, né? A gente vê que o percentual aqui, ó, com acima de 85% dos ativos vendidos. Então isso aqui, para mim, é algo muito, muito, muito positivo mesmo. E a gente vê os ativos que ele tem em exposição. Ele tem o LSPA aí, ó, que é um residencial, tem 0,7%. O DVFF, que é o fundo de fundos deles, tem 3%. O XBXO, eles investiram diretamente lá no fundo do circuito de compras, 2%. Ele tem ali no FII loteamento, mais 0,7% aí do PL investido nesses FIIs aí. Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito do DEVA11 são somente essas informações. Por favor, vá lá no nosso canal secundário, canal Almudicas, e inscreva-se. Ajude-nos a chegar a 1000 inscritos e monetizar o canal. É de graça, não custa nada, você ajuda o amiguinho. Muito obrigado a todos vocês que dão essa moral pra gente. Vá também nas outras plataformas e siga os nossos canais, a Amudicas, a Amuinvest, a Mufiagro. Deixe um comentário lá que a gente está tendo bastante feedback positivo nessas outras plataformas. E nesse vídeo aqui, deixa o like, comenta e compartilha e diz aí pra nós. E aí, você gostou das informações trazidas? Você acha que esse é um bom fundo imobiliário? Você acha que dá para investir nele? Você já conhecia ele? Você tem esse ativo no seu portfólio? Ou não? Você não tem ele? Você não gosta da gestora? Você acha que eles fazem um mau trabalho? Comenta aí para nós, que seu comentário é muito importante para o crescimento e desenvolvimento do canal. Por favor, compartilhe o vídeo e ajude-nos a levar conhecimento e educação financeira a mais pessoas. Temos o objetivo de chegar a 15 mil inscritos. Se inscreva no canal e ative o sino. Ajude-nos aí. Acho que o valor é bem baratinho, né? Bem simbólico. Torne-se membro a partir de 10 centavos por dia, R$ 2,99 por mês. Se quiser nos ajudar a tirar a certificação CEA ou fazer uma doação para a gente investir diretamente na nossa carteira pública, o Pix, amuinvest@gmail.com. Qualquer doação ajuda demais o canal. Eu vou ficando por aqui, vou deixar passando mais alguns slides a respeito desse fundo imobiliário e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e fui!